Eu venho a essa tribuna para fazer homenagem a duas cidades de Minas Gerais. Duas cidades de Minas Gerais que estão representando de forma internacional o modelo cidade criativa que a Unesco criou. Cataguases vem defendendo como alternativa para a cidade criativa o polo audiovisual. E Belo Horizonte apresentou a culinária mineira como uma alternativa de cidade criativa. E muito me orgulha esses dois modelos apresentados. Cataguases, sou de lá, fui eleito por Cataguases, devo muito àquela cidade e pretendo falar um pouco da importância do polo audiovisual da Zona da Mata, que foi criado em Cataguases. Cataguases, há uns 20 anos atrás, idealizou um modelo para uma economia criativa. Lá foi criada a Fábrica do Futuro. Lá tem 4 fundações culturais, mantidas por empresas e indústrias da cidade. E, com isso, os frutos estão acontecendo nesse momento. Cataguases se inscreveu para participar de forma abrangente em todo o país como cidade criativa. E a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, selecionou, dentre todas as cidades participantes, 4 finalistas. Dessas 4, Cataguases e Belo Horizonte estão, inclusive, entre as favoritas. Aracaju também concorre e Fortaleza. E Cataguases se tornou um destaque, peço a devida deferência para Cataguases, por ser uma cidade do interior. Cataguases do interior, na Zona da Mata, hoje disputa com 3 capitais, o título de cidade criativa, patrocinado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E esse fato vem trazendo uma nova possibilidade de fomento de talentos, de possibilidades crescentes na nossa microrregião, na nossa cidade e também no nosso estado e agora no nosso país. Hoje, nós temos em Cataguases uma produção anual de filmes muito grande. Nesse ano, pode ser rodado na nossa cidade em torno de 4 longas-metragens. Desses longas-metragens, cada um deixa no município mais de 1 milhão, 1,5 milhão em recursos diretos. Isso é muito importante, isso é muito necessário, e nós precisamos de ter mais incentivo por parte do governo a essas iniciativas que começaram com as próprias pernas, trilhando um caminho, fazendo acontecer uma realidade que nunca foi apoiada pelo governo de uma forma inicial, de uma forma incentivadora ou de uma forma constante. E aí, a Fábrica do Futuro se tornou, hoje, no polo audiovisual da Zona da Mata. E lá nós produzimos filmes, mas também existem ideias de várias outras fontes do audiovisual, seja com games, seja com planos estruturais para oficina de talentos, realização de trabalhos para a formação de atores, e uma série de situações que nos enche os olhos e nos faz crer que o projeto é bem-sucedido. Cataguases hoje, no cenário nacional, é a cidade do interior brasileiro que mais produz filmes. Nos últimos 5 anos, foi investido uma faixa de 34 milhões em filmes na cidade de Cataguases e região. E isso gera, segundo dados do próprio Sebrae, 2 vezes um impacto na economia. Então, se foi investido 30 milhões, com certeza mais de 60 se
prosperou na economia local. Então, essa economia criativa no nosso estado deve ser disseminada em todas as regiões. Entendemos que, desse modo, e também com o turismo, com a culinária, com as questões econômicas do nosso estado, nós possamos sair dessa situação que se instalou de tanto prejuízo, de tanto desemprego e de tanta falta de investimento. Eu quero parabenizar novamente, Cataguases, Belo Horizonte, com mais ênfase ao polo audiovisual de Cataguases, na pessoa do grande gestor que desde o início participa desse projeto, que é o César Piva, a Mônica Botelho, também da Fundação Ormeu Junqueira Botelho, as outras fundações, Francisco Inácio Peixoto, do Cicobi Copemata e da Simão José, que são empresas e instituições que investem na cultura, que investem no saber e nos propõem ter esse salto de qualidade, sair de uma cidade de interior, pequenina, e alçar voos internacionais, sendo reconhecido pela Unesco, sendo reconhecida pelo país e disputando com capitais. Então, esse modelo regional, ele tem que ser melhor aproveitado pelos gestores públicos. Nós temos que investir nas regiões de interior. Nós temos que aparelhar igualdade em recursos para todos, não só para a região central, não só para a região mais populosa, que tem muito deputados, que tem muito políticos na esfera estadual e federal. Temos que dar a chance das cidades menores poderem também ter a sua identidade própria, e para isso eu entendo que o Estado tem que investir de forma equitativa o seu orçamento em todos os níveis, não só dispensar recursos para cidades populosas ou cidades centrais. Temos que, no nosso Estado, acostumar a valorizar o homem do campo. As nossas tradições são de homem do campo, são de coisas rurais, é do turismo e também da cultura. Para não deixar de falar, Humberto Mauro, que é de Volta Grande, mas que foi radicado em Cataguases por muitos anos, em 1920, foi um dos precursores do cinema nacional. Fez mais de 200 filmes só naquela região. Então, há 100 anos atrás, havia um desenvolvimento próprio para essas questões do filme, do cinema, do audiovisual. E nós estávamos perdendo esse engajamento. Mas aí, Cataguases aparece como essa oportunidade. Uma oportunidade de fazer a economia mudar o rumo, parar de pensar só em coisas que agridem o meio ambiente para gerar lucro. O audiovisual, o turismo, a economia criativa, ela é sustentável, ela não agride o meio ambiente e ela fomenta famílias e propõe a construção de possibilidades alternativas, porque, como o próprio nome diz, trata-se de uma economia criativa, rentosa e, se bem aplicada, lucrativa. Para vocês terem uma ideia, a indústria de games é capaz de dar tanto lucro quanto a indústria internacional de filmes, porque é um mercado muito crescente. Hoje, o que nós chamamos de celular já não é mais um celular, é um computador que está nas nossas mãos. Então, mediante esse cenário, hoje, com um simples computador celular na mão, a gente pode produzir um filme até. E Cataguases vem fazendo isso. Tem o Festival de Ver e Fazer Filmes. O primeiro Cineporte foi em Cataguases, que é um festival de cinemas só da língua portuguesa. A primeira edição foi em Cataguases, mas, infelizmente, os governos municipais, estaduais e federais
não ajudam essa iniciativa a continuar a prevalecer como localidade o interior. E aí as capitais acabam protagonizando, né, a identidade do próprio festival, que começou numa cidade de interior. Então, eu quero parabenizar a todos de Cataguases por estar próximo de conseguir, com sucesso, a condição de cidade criativa, mas já atingiu, com qualidade, a posição de estar entre as 4, e dessas 4, 2 serão selecionadas. E eu estou torcendo muito por Cataguases e Belo Horizonte, e acho que dá para as nossas 2 cidades figurarem como as vencedoras das cidades criativas, patrocinada pela Unesco, Organização das Nações Unidas, pela educação, ciência e cultura. Tenho muito orgulho de ser mineiro e dizer que Cataguases e Belo Horizonte são as minhas cidades preferidas. E que Minas Gerais está muito bem representada nessa disputa. Eu confio que as nossas 2 cidades irão trazer esse título para Minas Gerais. Parabéns para Cataguases, parabéns para Belo Horizonte. Vocês já venceram e é uma questão de só nós fazermos as justas homenagens e também buscarmos melhores condições para alavancar e engajar a culinária mineira, a comida mineira e o audiovisual, porque eles já passaram pelos filtros necessários. Eles foram reconhecidos pela Unesco, um órgão internacional da ONU, e nós aqui ainda não enxergamos o quanto poderá ser possível reverter em desenvolvimento econômico essas 2 fases, essas 2 vertentes do modelo cultural que Minas Gerais traz consigo. Minas Gerais tem tudo a favor, principalmente o seu povo, mas, infelizmente, a gente não foi visto ao longo dos anos que se passaram. Espero que o governador de Minas Gerais perceba a grandeza desses investimentos na economia criativa, no turismo, nas questões ligadas ao esporte, à prática de esportes que trazem, ao mesmo tempo, condições para a culinária e o audiovisual, ainda assim, produzirem mais. Então, parabenizo o César Piva, parabenizo o Polo Audiovisual de Cataguases, a Fábrica do Futuro, a Fundação Ormeu Junqueira, a Fundação Simão José, a Fundação Francisca Peixoto e o Cicobi Copemata, que também é uma fundação, um centro cultural, que promocionou todos nós termos esse momento de realização, né, de uma cidade do interior. Hoje está competindo com 3 capitais que são tidas como uma das mais importantes do Estado, e eu aproveito para dizer que eu tenho muito orgulho de ser de Cataguases e de também estar aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, presidente.